Saudações biologistas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Este é o episódio número 41 e sempre discutimos assuntos variados sobre biologia e ciência em geral. Meu nome é Luiz, sou biólogo e gestor ambiental, aficionado por board games e acampamento, né? Porque ninguém é de ferro. E estou acompanhado por ninguém menos que o menino Heron das Madeixas Iluminadas. É isso aí, hoje tá só eu e o Ribas aqui, a gente não vai ter o Flávio incomodado com meus palavrões, né? Ele vai ficar incomodado na edição, né? Mas eu vou mandar uma maneirada, né? Porque é automático, né, mano? Então o negócio é mais forte que eu, né, velho? A gente fica indignado com umas coisas, né? Da galera, assim, e aí não dá, né, velho? Eu fico pensando assim, alguns palavrões são advérbios de intensidade. Exatamente, alguns são até, hoje em dia, são até aceitáveis, né? Você não consegue se segurar. E outra coisa, dizem que as pessoas mais inteligentes são aquelas que xingam bastante. Então, exato. Estamos bem até. Então, para quem não me conhece, eu sou Aron, sou biólogo, técnico de laboratório, junto com o nosso apresentador Flávio, que não tá aí, né? E vamos aí para mais uma conversa da hora. Isso aí. Hoje a gente vai conversar com uma convidada muito importante, que realiza um serviço super importante realmente na sociedade, na ciência científica, no geral. E ela criou seu próprio portal com uma linguagem científica e ambiental acessível a todos. Eu confesso que sou fã já há um tempo, e depois que conheci ela, mais fã ainda, porque é show de bola. E estou muito ansioso para essa conversa. Vai lá, Aron, convida o pessoal para curtir nossas redes. Isso aí, ó, eu sou chato, galera, eu sempre fico temando essa tecla aí, mano. Pô, você não curtiu a gente, cara? Curte lá, mano. Não vai cair seu dedo, você não vai ficar com verruga, nada disso, mano. Segue a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube tem também o podcast. O podcast você consegue ouvir nas todas as plataformas digitais também. Tudo @biologismo. E deixa eu ganhar a aposta, né, cara? Que até o fim do ano a gente vai estar com 100 mil curtidas. Já passou das 90. Tá chegando a 91 mil. Então ajuda a gente aí que eu quero ganhar essa aposta aí. Não tá valendo nada, mas eu sou orgulhoso. Eu preciso ganhar o negócio, né? Quem sabe, né? Que a gente faz um sorteio pro final do ano. Quanto mais a gente pode fazer sorteio. E quem ganha é vocês, cara. Porque a gente não sorteia pra gente. É pra vocês, pô. Então, curte aí, vocês que ganham, caramba. E, Aron, você sabia, cara, que agora, assim, a gente tá em 13 plataformas de podcast, né? Contando do Google, iPhone, né, da Apple e tudo mais. Falar pra você, eu não sabia que tava tudo isso, porque eu só conheço Spotify, cara. Então. Mas falando nele mesmo, exatamente. Como o Spotify normalmente é o mais conhecido, especialmente para podcast, agora o Spotify ele criou um esquema de avaliar os podcasts com estrelas, sabe? De 1 a 5. Então, galera, quem tá ouvindo a gente aí, e quem já ouviu a gente há muito tempo, se puder, avalia nosso canal lá, dê um feedback pra gente saber como é que vocês estão reagindo realmente ao podcast Biologismo, se vocês estão curtindo. Manda também feedback pra gente constantemente, porque é sempre bom. Sempre melhora nosso quadro aqui. Vamos agora ao quadro Fato ou Fake com o menino Heron. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fato ou fake? Essa é isso daí que eu pesquisei hoje. É bem simples, assim. Acho que tem uma galera que deve acreditar, né, cara? Que os camelos armazenam água nas corcovas, né? Tipo, tudo nos desenhos, né? Os caras viram o camelo tirando água da corcova e tal. Mas não é, cara. Na verdade, é que eles armazenam gordura, tá? Gordura é pra ter energia para sobreviver nos desertos e tal. Eles conseguem, na real, armazenar água por mais tempo, só que no estômago, entendeu? Mais tempo que os outros animais, só que no estômago, né? Eles ficam algumas semanas sem beber água e tal, devido a algumas glândulas que eles têm, e os glóbulos vermelhos deles têm formato oval, então isso daí ajuda a manter mais a água lá para eles, né? Não me pergunte o porquê, mas as corcovas, então, não tem nada a ver com isso daí de armazenar água. Eles conseguem reter mais água, ficar mais tempo sem beber água, mas não tem nada a ver com a corcova, beleza? Então é essa a curiosidade de hoje. Show de bola. Sobre isso eu tenho duas coisas para comentar. Uma que se assemelha bastante àquela representação que a gente tem de lençóis freáticos, né? Que é como se fosse um rio realmente embaixo da terra e tal. Só que na verdade necessariamente não é, né? Tá tudo preso dentro das rochas ali. Mas, o maluco já imagina que tá passando um rio Nilo aqui embaixo de São Carlos, assim, tá ligado? Então, tirando algumas exceções, né, mais cavernas e tudo mais, a maioria tá tudo dentro das rochas, viu, galera? Só por isso que quando você perfura um poço, normalmente a água vai escoando pra lá, porque ela vai
saindo para um lugar mais aberto, né? Então é isso. E a segunda coisa que eu queria comentar é, já que os camelos bebem água, né? Bastante eles conseguem armazenar isso aí, sob forma de gordura, por que não você beber uma água, pegar uma garrafa aqui e ouvir a gente agora durante os próximos minutos. Isso daí é o animal preferido do Ribas, é o camelo, né? Olha, pela quantidade de água que ele toma, eu acho que é show de bola. Então, sem mais delongas, vamos para a apresentação da convidada, aluna da Federal, da UFSCar aqui de São Carlos, do curso de Ciências Biológicas, mas nada melhor do que ela mesma para falar sobre ela mesma. Então, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. E nossa querida amiga Camila Bueno Rodrigues, a casa é sua. Oi, gente, muito obrigada, Aron e Luiz, também pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast, então eu tô até um pouco nervosa, assim. Eu tô acostumada com câmeras, né? Lá pelo Ecolibra eu vivo fazendo vídeos e coisas mais visuais, assim. Então, pra mim é bem diferente ficar nessa parte só de áudio, mas vamos lá. Meu nome é Camila, tenho 21 anos, tô agora na reta final da biologia também sou bióloga, assim como o Luiz. Escrevendo meu TCC agora. Eu também fui recentemente contratada, semana passada comecei a trabalhar, tô muito feliz com essa conquista. Tô trabalhando como redatora júnior na Rica Sustentabilidade e Comunicação, que é uma empresa que faz relatórios de sustentabilidade para outras empresas, então é bem interessante essa área. Tô gostando bastante, aprendendo muito, só nesse pouquinho de tempo. Também eu acabei de terminar a minha iniciação científica na Embrapa, daqui de São Carlos. A minha pesquisa consistia em verificar o potencial antimicrobiano de óleos essenciais para aplicação em pós-colheita. Então, o objetivo é que você tenha uma alternativa bem mais natural e mais sustentável do que o uso muito grande de agrotóxicos e de embalagens plásticas para fazer com que os produtos não estraguem, né? Não apodreçam. Então, é uma maneira bem mais sustentável. E aí é com essa pesquisa que eu vou desenvolver o meu TCC agora. Eu também sou atual coordenadora geral do GIRI, que é o Grupo de Incentivo aos 3Rs da UFSCar, um projeto de extensão que eu gosto muito, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois também. E, por último, eu sou também embaixadora da comunidade Menos um Lixo, que é uma comunidade que surge para juntar pessoas engajadas. Então, se você pensa em participar, tem o link para entrar na comunidade lá na bio do perfil da Ecolibro. E nessa rede você consegue encontrar outras pessoas que também são preocupadas com a pauta socioambiental. E aí lá tem vários eventos, divulgação de vagas de emprego, publicações no geral sobre variados assuntos relacionados com essa pauta, né? A gente costuma fazer muitas lives de terça-feira também pelo canal da Menos um Lixo, que é uma empresa e que também é a maior plataforma de sustentabilidade do Brasil. Então é uma conquista muito grande para mim também essa. E também vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas no geral acho que seria isso. Show de bola, Cami. Eu acredito que a gente vê, né, a sua trajetória também, né, acho que tem até bastante coisa que você não contou tanto pra gente, porque aqui, né, porque você já contou um monte pra gente por fora também, né, da sua trajetória, e a gente tá focando também na parte mais da Ecolibro também, que eu tive o prazer de conhecer, assim, antes de te conhecer, inclusive, acho que numa postagem da UFSCar, que alguém comentou algo e falou, vai lá ver no Ecolibro que a Cami fez um apanhado daquilo, e aí eu fui lá dar uma olhada, vi o canal, falei, nossa, que bacana, realmente uma iniciativa muito interessante, né, e aí, hoje como tema principal, a gente pensa mais em relação à divulgação científica, né, sustentabilidade, que a gente também comenta bastante aqui no biologismo, a gente tenta realmente fazer essa divulgação da melhor forma. Você pegou um veio um pouco diferente, né, que é o veio do TikTok, Instagram, das redes sociais mais próximas realmente das pessoas, assim, como você comentou, de você poder aparecer em vídeo, comentar, falar, fazer live, né, isso é muito bacana. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi a motivação aí pra criar o canal, falar dos assuntos que você começou a falar, né. Eu gosto muito de falar sobre a Ecolibro, então vou disparar a falar aqui. Ecolibro foi um projeto que eu criei final de 2018, mais ou menos, mas que eu comecei a me engajar mesmo nele no meio de 2019, mais ou menos. Ele começou no formato de blog escrito, então eu sempre gostei muito de escrever, não à toa que agora eu consegui essa vaga de redação júnior, né?
uma parte que eu gosto muito, assim, também, além de vídeos e essa coisa mais comunicativa, né? Eu acho que a escrita é uma forma de comunicação muito interessante. Então eu comecei o Ecolibro como um blog escrito e a minha motivação era principalmente transmitir as informações que eu estava adquirindo no meu curso e nas minhas vivências. Então, eu já tinha feito estágio no Parque Ecológico daqui de São Carlos 2 vezes, então eu aprendi bastante sobre zoológicos. E aí, me incomodava um pouco a visão, muitas vezes, errada que as pessoas têm sobre zoológicos, né? Então, já era uma vontade minha falar um pouco mais sobre isso. E também, eu lia muitas notícias, sempre fui uma pessoa muito interessada em notícias. Acho que também por conta disso que eu gosto de escrever, né? Eu acho que eu acabei gostando de ler bastante também. Então, eu tinha muito essa vontade de transmitir essa informação. E aí, em 2019, eu fiz estágio no Projeto Tamar, de Ubatuba. E nesse estágio, eu auxiliei na eutanásia de uma tartaruga marinha, porque ela tava com muito plástico no estômago e ela também tava com a nadadeira praticamente amputada, porque ela prendeu a nadadeira em uma rede de pesca, e então ela tava, assim, com a nadadeira pendurada. E aí isso foi, assim, eu falo que isso foi meio que o divisor de águas, assim, da minha vida, sabe? A partir desse momento, aquilo me tocou muito, porque estagiar no Projeto Tamar era um sonho meu desde muito novinha. Eu sempre ia lá, desde criancinha, falava com os estagiários lá, perguntava como que eles tinham ido trabalhar lá, porque era meu sonho trabalhar no Projeto Tamar. E aí, quando eu consegui, eu tive essa experiência que eu digo que foi, assim, abriu totalmente meus olhos pro que tá acontecendo no mundo, né? Então, eu falo que pra mim não faz muito sentido como que as pessoas ainda não acordaram pra urgência que é a gente cuidar do planeta num geral, assim. Isso parece ser meio clichê, mas é basicamente isso, cuidar do planeta. E como isso tá totalmente relacionado com a questão, cuidar do meio ambiente tá totalmente relacionado com a questão social, com a questão econômica, política. Então, fui descobrindo mais isso com o passar do tempo. Então, depois aí dessa eutanásia, que eu comecei a me engajar mais, eu comecei a me dedicar mais para esse blog escrito, consegui alguns seguidores por lá e depois veio a pandemia, né? Então, começo de 2020, eu resolvi migrar o Ecolibro pro Instagram, e pelo Instagram eu comecei a variar nas formas que eu me comunicava, nas formas que eu passava essas informações. Então foi aí que eu comecei a fazer os vídeos, comecei a fazer posts escritos, aprendi a mexer no Canva, então tento me aventurar lá nessa parte mais de design, assim, dos posts. Sempre gostei muito de fazer apresentação em PowerPoint também, então eu acabo gostando de fazer esses posts escritos. E aí eu acho que no geral foi isso, assim, foi bem essa minha vontade de transmitir tudo isso que eu penso e que eu pesquiso e meio que fazer as pessoas entenderem mesmo a gravidade dos problemas socioambientais que a gente tá passando atualmente e meio que dar um caminho, assim, né? Até dar uma certa esperança. O nome Ecolibro é uma junção de ecologia com equilíbrio. Então, o objetivo da página é realmente trazer esse equilíbrio ecológico, assim, pelo menos aqui pro Brasil. Tentar atuar nessa parte mais local mesmo. Realmente, quem é da área ambiental, assim, né, sofre um pouco com alguns argumentos que a gente tenta trazer, né? Porque não é fácil conversar com o pessoal. Inclusive, acho que uma das motivações, como você comentou, né? A gente vê que eu trouxe alguns dados aqui, né? Sobre o analfabetismo científico no Brasil, né? Eu estava vendo aqui alguns dados sobre isso, né? E realmente até bem preocupante, na verdade, porque foram feitos resultados vários anos e tal, mas pegando alguns, assim, alguns dados expressivos, a maioria dos participantes ficaram numa zona um pouco mais intermediária, assim, entre nível 2 e 3, que é um nível mais ou menos, entende um pouco de ciência, mas não sabe muito falar sobre isso, sabe? 16% ficou, assim, bem ausente, né? Não sabe quase nada. E 5% do total dos participantes se mostraram realmente proficientes em ciência, sabe? A questão de entender coisas de certa forma simples para quem está nesse meio científico, que é compreender gráficos e tabelas, interpretar rótulos de alimentos. Inclusive, falam que 48% às vezes das pessoas acham um pouco difícil interpretar os rótulos, né? Seja alimentos, imagine de medicamentos sempre, vai ser mais complicado. E esse resultado também ele reverbera até na questão de gestão pública, né? Não querendo falar sobre política aqui, mas em relação à gestão pública mesmo, em relação às decisões, né? São feitas tanto pelos gestores quanto pela própria população,
população não leva em consideração um pouco do pensamento científico. São outras motivações que realmente levam à saúde, educação, saneamento, planejamento urbano, por exemplo. Então, realmente é um pouco preocupante saber que o analfabetismo científico no Brasil ele é bem grande, né? E isso reverbera bastante em todas as nossas, vamos dizer, áreas. Tem bastante coisa, depois a gente coloca até os links, né, sobre isso, para quem quiser saber um pouco mais, mas eu acho que foi muito interessante que o seu motivador veio de querer realmente trazer essa importância, essa urgência que a gente vê para uma população mais geral, assim, de uma forma mais acessível. É igual você falou também, cara, tá tão preocupante esse analfabetismo científico que hoje em dia a galera tomando vacina e jogando lixo no chão, eu já tô batendo palma, cara, porque tá complicado, né, velho? A galera já fazendo isso já fala, beleza, já tá melhor que 80% da galera, né, mano? Sim, isso é bem preocupante mesmo. Eu vejo, assim, pela página também, né? Que muitas vezes eu escuto as pessoas falando, ai, ninguém tá nem aí para essa questão, ninguém tá nem aí para coisas que a ciência traz. Mas muitas vezes quem é do meio científico não consegue comunicar muito para essa camada que não tem esse conhecimento científico, né? Acaba se prendendo um pouco a linguagens muito acadêmicas, tentando deixar todos os termos muito corretos e aí perde totalmente a atenção daquelas pessoas que não tiveram todo o aporte de educação que eu, pelo menos, assim, posso falar que eu fui muito privilegiada em ter, né? Então, ter essa consciência é muito importante, que muitas vezes não é porque todo mundo é ruim, são pessoas, tipo, más, assim. Não, é porque as pessoas realmente não sabem. Existem muitas pessoas boas no mundo que não têm consciência do que está acontecendo. Sim, hoje em dia é o jeito como você introduzir essa coisa para as pessoas, né? Até eu tava comentando com o Flávio esses dias que a gente trabalha junto, né? A gente tava no almoço, não tem nada a ver com ciência, nada, mas igual, tipo, a gente tava falando que tem esses padres TikToker hoje em dia, né? Não sei se o Riba já viu esses padres fazendo pergunta no TikTok, zoando a galera, tá ligado? Não sei se você chegou a ver já isso daí. Eu tento, às vezes, fugir um pouco de certas coisas, mas eu conheço... Mas não é nada, tipo, é tipo assim, é um negócio que, tipo, que os caras reclamam que, porque tá perdendo fiel, tipo, não porque eu tô querendo entrar nesse método, mas é um puto exemplo, assim. Os caras, eles estão sabendo chegar na galera de um jeito mais divertido, porque, tipo, claro que não vai chegar na galera mais jovem, mano, se você chegar com esses dogmas antigos de igreja, esses padres chatos, os caras não vão se interessar. Agora você pega uns padres molecão aí, fazendo um monte de zoeira, tudo, mano, os galera acaba se interessando, tá ligado? Então, tipo, é o jeito também de chegar nessa galera, mostrar ciência, porque, tipo, se você for chegar mostrando, é isso, é gráfico, mostrando uns gráficos maior louco, sei que a galera não vai se interessar, não, isso daí é coisa muito chata, é coisa para nego muito inteligente, não sei o que, a cara não vai querer entender, entendeu? Então, é o jeito que você tá chegando, você tem que se moldar e inovar, assim, para poder abranger essa galera mais nova, né? Que hoje em dia é isso, né, cara? Não tem como você chegar atacando teoria, atacando informação, que a galera não quer saber, né? Agora entendi, eu achei que fosse a galera zoando o pessoal da ciência. Não é zoando, não. É tipo, essa analogia que eu quis fazer, tipo, de ter esses padres Fábio de Mello da vida aí, que os caras é maior galazinho, faz uma zoeira. É assim que você abrange, que você chega na galera, tá ligado? A gente vê que é a questão mais positiva, realmente, né? A galera realmente mudou bastante a visão do que é passar uma informação, né? Do que é sensibilizar as pessoas. E essa questão de conscientização, tem um professor meu que fala muito isso, né? A gente não conscientiza ninguém. Aí você fala, mas como assim, né? Tá sempre falando de conscientização, etc. Não, a consciência é uma coisa da pessoa. A gente sensibiliza para ela criar uma conscientização interna. E aí sim a gente consegue que ela tenha essa consciência mais ambiental, mais importante nesse ponto. Então a sensibilização envolve muito essa questão realmente da comunicação, de como a gente se comunica, de como a gente apresenta algo, né? E como que a gente sensibiliza aquela pessoa, né? Impacta aquela pessoa de uma forma positiva ou até mesmo negativa, né? Vai dar aquele choque mais real. E tem aquela frase que eu sempre gosto de falar, você só consegue realmente saber que você entende de um assunto, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você só consegue falar, não, eu entendo realmente desse assunto, quando eu consigo explicar qualquer assunto, por mais complexo que ele seja, para uma criança de 6 anos. Sim.
E aí você consegue utilizar as palavras, como a Camila falou, né? Os termos mais acessíveis e tudo mais. E você consegue fazer essas analogias, inclusive, para isso, né? E Muito o legal. bom que já entrou nesse tema, a gente já consegue falar o próximo tópico, né? Camila, como que é então fazer essa divulgação científica, né? Online, falando sobre sustentabilidade no Brasil e tal, com essa interação com a galera mais jovem, falando de causa ambiental, qual que é a resposta do público, né? É mais fácil você entrar nesse tema com mais crianças, mais adolescentes, uma galera um pouco mais velha? Então, a maioria, assim, da galera que me segue lá pelo Ecolibro é o público mais jovem mesmo. Então, principalmente o público universitário, mas tem também um pessoal, assim, de ensino médio, sabe? Geralmente é mais esse público que eu acabei atingindo até o momento, assim. Então, eu tento adaptar a linguagem para esse tipo de público. Então, aqui no Brasil, assim, eu vejo que uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com consciência de classe, né? Entender que o Brasil é um país muito desigual e que não dá para sair falando qualquer coisa, principalmente quando está falando sobre ciência e sobre esses termos. Então, entender isso eu acho que é um dos pontos principais para trazer essas informações aqui no contexto do Brasil. E aí eu sempre tento manter essa linguagem bem acessível mesmo, né? Bem assim, como se eu estivesse falando com um amigo. Também tento passar a sensação de pertencimento na minha página, então eu chamo os meus seguidores de Ecolibers. E aí eu sempre falo para me mandarem mensagem, pra gente trocar ideia, que eu tô ali não só para ficar falando sozinha, mas sim para ter trocas com as pessoas que me seguem. Então, nessas eu já fiz muitas divulgações científicas de trabalho de pessoas que me seguem e que me mandaram uma pesquisa lá. E aí ou eu insiro no meio de um post que eu tô falando sobre um assunto específico, ou já fiz vídeos destacando mesmo a pesquisa dessas pessoas. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito também, dar esse mérito, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não conseguem realmente comunicar de uma forma que prenda atenção, né? E aí, então, é muito importante conseguir entender o que está em alta, assim, no TikTok, no Instagram, como que as pessoas estão consumindo esse conteúdo, porque querendo ou não, nas redes sociais, as pessoas vão para as redes sociais para descansar, né? A grande maioria das pessoas vão para passar um tempo ali, ficar descendo assim o feed, deitado e relaxar mesmo, num tempo livre que a pessoa tem. Então, se você vem e começa a falar uns termos super difíceis, você começa a usar umas palavras que a pessoa tem que voltar ao vídeo para conseguir entender, sabe? Ou vídeo muito longo, essas coisas já percebi que não funciona. Tem que ser uma linguagem bem direta, um vídeo bem sucinto, bem direto ao ponto, e tentar pegar temas que interessem também, né? Então, mudanças climáticas hoje é um tema que está muito em alta, a crise climática. Quando estava mais no começo da pandemia, ainda tá, né? Mas mais no começo era uma coisa que estava assim, todo mundo precisava daquelas informações. Então, tentar achar esses assuntos que as pessoas estão carentes de conhecimento mesmo, né? Sim, essa questão de você ficar mais antenada, né, nas coisas que estão acontecendo é muito importante, porque, querendo ou não, toda rede social ela tem essa questão de coisa temporária, né? Então, às vezes, uma musiquinha que é utilizada num Reels ou num, sei lá, TikTok, alguma coisa, é utilizada durante um tempo, depois ela não é mais muito, ela dá uma diminuída, né, na utilização, e aí o próprio algoritmo não mostra tanto quando não tem essa musiquinha, né, ou quando tem outras coisas. Então, realmente é bem interessante você passar para essa visão que é legal tanto ficar de olho, ficar correndo atrás das informações interessantes, relevantes, com uma linguagem boa, e além disso, do que você comentou bem no começo, né, poder saber um pouco de Canva, um pouco de edição de vídeo, um pouco, né, dessa questão mesmo de como fazer uma gravação, né, com uma iluminação legal, com um som legal, porque realmente é um conteúdo interessante que você está querendo passar. Só que você quer passar de uma forma que seja bem legal e bonita e, né, e agradável para as pessoas que estão querendo estar na rede social realmente ali dando uma descansada, mas, pô, peraí, deixa eu ver o que essa menina tá falando aqui. E aí, essa questão de proximidade que você comentou. Achei muito legal. Sim. Eu sempre, quando eu tô querendo trazer um assunto, eu falo que não é só ir aprender sobre o assunto, né? Ler artigos científicos, encontrar fontes de notícias confiáveis e que não sejam que sejam mais imparciais, né?
Então, eu sempre tento procurar essas fontes, mas em paralelo a isso, você tem que sempre ficar ligado nisso que você falou, né? Que são as trends do TikTok. Se manter conectado com o público mais jovem, que acaba sendo um público mais jovem no TikTok, e entender o que tá chamando a atenção deles. O tipo de música, às vezes tem alguma música, por exemplo, eu fiz recentemente mais relacionado com sustentabilidade, não tanto com ciência, mas eu fiz recentemente um vídeo que tinha uma música que tinha que ir pausando, tipo, tinha umas batidas e aí pausava e aí você mostrava as coisas. Aí geralmente as pessoas mostravam, tipo, amizade. Tal pessoa de um jeito, tal pessoa de outro. E aí eu fiz um mostrando as 4 lixeiras que é importante você ter na sua casa para separar os seus resíduos de maneira correta. Então, ter essas sacadas é muito importante para conseguir fazer o seu conteúdo chegar no maior número de pessoas possíveis, né? E também entender que tudo é pesquisa, tudo vem de ciência. Tem muita gente que fala assim, mas sua página quase não é de divulgação científica, porque você quase não divulga pesquisa, assim. Mas trabalhar com divulgação científica não é só publicar que tal artigo foi publicado tal dia e trazer, sabe, notícias de artigos nesse sentido. Sigo muitas páginas muito boas que fazem isso, por sinal, mas não é só isso, né, divulgação científica. É trazer o conhecimento que está em pesquisas científicas para um conhecimento geral de uma maneira que fique atrativa. Então, geralmente, os conteúdos que eu trago são de mais de uma pesquisa, né? E eu sempre falo isso, que não tem como, tudo vem de pesquisa, até essa questão das 4 lixeiras. Teve que ser feita uma pesquisa para entender qual que é a melhor forma da gente descartar os nossos resíduos, para que eu conseguisse chegar até essa informação. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Que a pesquisa é o centro de tudo, assim, tudo mesmo que tem na nossa sociedade. Sim, muito legal isso. Inclusive o CERN, né, como você comentou, tipo, tudo envolve pesquisa e até para criar seus conteúdos também, né? Você realmente deve pegar várias fontes, várias informações interessantes, reunir isso de uma forma um pouco mais, eu não gosto de usar essa palavra, mas um pouco mais mastigada, né? Um pouco mais interessante, adaptada, para poder gerar algo realmente atrativo, né? Que você possa mostrar, pô, isso aqui é feito com ciência. Isso aqui realmente também é ciência, por mais que seja um TikTok, né? Por mais que seja uma musiquinha, a gente está trazendo uma informação interessante, legal, e que você pode guardar só porque eu tô usando essa música, né? E você lembra muito mais do que se fosse um gráfico, se fosse um cara falando, tipo, separem o lixo, galera. Legal, mas e aí? Então, mostrar um pouco mais realmente essa visão diferente que as pessoas possam reproduzir também, né, às vezes. E vem até uma pergunta, acho que pra gente colocar, né? Você acha que com isso a gente consegue ir colocando implantando, né, uma sustentabilidade, esse pensamento científico um pouco mais na rotina de uma família, né? Uma família tradicional, uma família comum, tipo, a partir dos jovens, a partir das pessoas que te seguem também? Sim, com certeza. Muitos seguidores, assim, muitos ecolibers já vieram me chamar falando que fizeram a composteira na casa deles, assim, seguiram as dicas lá, tudo certinho de como fazer, que mudaram hábitos, tipo, parar de usar descartáveis no geral, porque viram os dados que eu trouxe lá no perfil sobre microplásticos. Então, fazer essa ponte, assim, entre o que um artigo científico discute, traz como problema e aponta, às vezes até como soluções, né? Fazer essa ponte com a pessoa para que a pessoa realmente sinta que tem como partir dela. Claro que não tem como a gente falar que se a gente só mudar as nossas atitudes individuais, o mundo vai mudar, porque isso seria muito ingênuo, né? As empresas precisam mudar, as grandes corporações, política precisa mudar muito, sistemas de governo, enfim, muita coisa precisa mudar realmente. Mas ter essa esperança de que pode partir de você e dar esse sentido para a pessoa de que ela precisa começar de algum lugar, sabe? Eu falo que esse caminho, assim, da sustentabilidade é como se fosse uma escadinha. E você tem que ir subindo degrau por degrau. Não adianta você querer chegar até lá no fim de uma vez. Você tem que ir no seu processo e entendendo as informações que vão chegando para você, absorvendo cada vez mais informações, né? E entendendo o que está ao seu alcance, o que não está, o que vai ter um impacto maior para você, para a sua
consciência. Então, com certeza, assim, eu acho que isso gera um impacto muito positivo. Já tive vários retornos, assim, nesse sentido. É legal que isso aí que você falou, até ia comentar agora, tipo, esse negócio de sustentabilidade, meu, é pra você fazer o que tá ao seu alcance. Ninguém tá falando pra você sair, morar numa chácara e viver da sua subsistência, você plantar seu bagulho, tá ligado? Não é isso, velho. É Sim. você fazer o que tá ao seu alcance mesmo pra melhorar um pouco o mundo que a gente tá, né, meu? Não é coisa de ecochato, não é, cara. É o mínimo que você pode fazer pra mudar, que esse mínimo já vai impactar, tipo, muito mais lá pra frente. Camila, no canal dela, ela comenta, né, que ela são dicas de sustentabilidade, inclusive ela criou uma cartilha, né, não sei se foi uma cartilha, mas um guia, né, sustentabilidade, práticas sustentáveis, bem bacana, e ela comenta até, fazendo um pouco de propaganda, viu, Cam? Sobre a questão de, beleza, os grandes problemas, eles estão ali, a gente tem que resolver eles, mas como é que a gente resolve os grandes? Começando com os pequenos e chegando mais próximo dos grandes possíveis. Sim. Então, tem os dois pontos. Tem aquele ponto que você começa com hábitos simples, que é o que a gente aprende até na escola, um pouco sobre educação ambiental, que é uma coisa que eu até bato na tecla disso aí, que, tipo, com criança é fácil você falar, não, tem que separar o lixo, tem que, sabe, fechar a torneira quando vai escovar o dente. É bom, a criança, ela aprende isso, beleza. Só que isso é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, e querendo ou não, aí a gente entra no outro ponto. Isso é interessante para a pessoa criar uma certa consciência ambiental, uma certa urgência e interesse sobre esses pontos, mas também, depois, que eu bato na tecla, é realmente a questão do adulto, né? Se a gente não trabalha com os adultos também, essa questão de educação ambiental e tudo mais, quem que vai realmente ir atrás, sabe? Saber abstrair, saber denunciar, por exemplo, se uma empresa está fazendo alguma coisa errada ou se está utilizando muito, né, de algum recurso ou fazendo alguma coisa bem, tipo, que a gente sabe que não é positiva para o meio ambiente, né? Seja, quando eu falo empresa, pode ser empresa, governo, seu vizinho, etc. Mas ter essa consciência, essa visão mais ambientalmente ampla e aberta, né? E aquele negócio, né? Quer dizer, saiu uns memes esse dia, né? Vou até arrumar uma tretinha aí, né? A gente sabe que, tipo, óbvio que não é o seu banho de 10 minutos, meia hora que vai com a água, porque tudo daí quem tá arregaçando usando é o agronegócio. A gente sabe que é eles que estão ferrando com tudo. Mas não é por causa disso que você precisa ficar meia hora tomando banho também, né, irmão? Eu não sei que não é você que tá ferrando com o negócio, mas, pô, você conseguir dar uma maneirada, né, velho? A gente sabe que quem tá o bagulho é o agro, né? Mas Exatamente. Mas você também não é porque é os caras que tá arregaçando tudo que você precisa chutar o balde, ficar escovando o dente 5 minutos com a torneira aberta, tomar banho de 3 horas, né, irmão? Sim. Nossa, eu falo muito isso. E olha, tem muito comentário nesse sentido, viu? Principalmente no TikTok. Você posta alguma coisa tipo, sei lá, leve coisas tipo copinho, talheres, para que você não tenha que usar descartáveis. Aí vem alguém e comenta assim: mas e o consumo de carne? Tipo, sabe? É um tema mega importante, é um tema que eu abordo muito na minha página, só que existem outras coisas também, existem outros problemas, não é porque existe um problema muito grande que os outros problemas não existam mais, sabe? Sim, com certeza. Beleza, é legal, o pessoal diminui o consumo de carne, ok, mas, mano, é mais fácil de você diminuir o tanto de plástico do que você diminuir o consumo de carne, velho. Bem que hoje em dia, com o preço da carne, você tá diminuindo forçado, né? Mas enfim. Foi bem aquele negócio, né? A gente vê, a gente já tá no século XXI, já sabe que o problema ambiental tá ali, emergente, sabe que o problema de plástico, etc, tá complicado. E ainda tem, sei lá, seja supermercado, seja empresa, seja um monte de coisa, fazendo coisas que você fala assim, que não faz sentido nenhum algum, sabe? Por exemplo, tacar uma banana descascada, toda cortadinha, numa bandejinha de isopor com plástico filme em cima. E vender mais caro que a própria banana. Aí você fala assim, o quê? O que tá acontecendo? E as pessoas comprando ainda, sabe? Porque, é mais fácil, é uma facilidade, eu não preciso ficar descascando a minha banana. Gente, pera, calma. Chegou num ponto que não dá mais. Fazer uma facilidade, tipo, beleza, descascar, sei lá, um amendoim, porque é difícil descascar um por um e tal, e aí fazer
torrar ele e vender é uma coisa. Agora, uma fruta que já tem uma proteção natural e você vai lá e põe numa bandejinha de isopor com um plástico filme, é totalmente insano, acho que a palavra é essa. Então, realmente, as pessoas têm um pouco de parar um pouco e pensar, realmente eu tô contribuindo para uma coisa, para hábitos positivos, ou tô contribuindo para uma coisa que vai só pensar no dinheiro, realmente, tipo, tá fazendo ali porque é mais fácil. Exatamente. E como eu falei, assim, é ingênuo pensar que só a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Mas se a gente não começar dentro de nós mesmos, né? Se não começar dentro da nossa rotina, dos nossos hábitos, a gente não vai nem conseguir entender direito o que precisa ser mudado, sabe? O que está ao alcance de um todo, assim, para ser mudado. Porque a gente não vai ter experiência, não vai ter tido a experiência de mudar aquilo também. Então, é muito importante começar por si mesmo, sim, tendo a consciência de que é preciso exigir políticas melhores, que é preciso exigir de empresas que elas tenham mais essa pegada ESG, né, que agora está entrando mais em alta, que é esse foco em sustentabilidade. Então, preocupação com pessoas, com o meio ambiente. É muito real isso, né? Querendo ou não, se a gente não tiver essa proximidade, né, como você comentou, essa experiência de poder ter ir lá, conhecer novas visões de mundo, conhecer realmente novas técnicas diferentes e tudo mais, por que não, sabe, fazer isso? Você melhora até o seu próprio trabalho, sua própria vida em relação a isso. Eu vejo vários profissionais, às vezes, que ficam presos em técnicas que aprenderam na faculdade ou que o mercado continua utilizando, né? Técnicas, às vezes, muito rudimentares, seja na construção civil, seja na questão do agronegócio e tudo mais, que tem tanta técnica interessante, tem tanta, até coisas tradicionais mesmo, que estão sendo resgatadas, né, de povos tradicionais, ou até mesmo mais antigas, estão sendo resgatadas porque elas são mais sustentáveis e até mais eficientes, às vezes, do que uma técnica mais amplamente utilizada. E, não sei, tipo, um exemplo meu, assim, eu parei de tomar refrigerante com 17 anos de idade. Não que eu não tome de vez em quando aí, num churrasco, alguma coisa do tipo. Mas na minha casa, raramente entra um refrigerante. Mas não é porque eu sou chato, porque eu odeio as corporações e tudo mais. É porque simplesmente eu percebi que aquilo podia não me fazer muito bem. A gente sabe que refrigerante não faz bem. Então eu resolvi parar, eu e 2 amigos, a gente fez um pacto ali, entre aspas, resolvemos parar e continuamos. No começo foi difícil. Aquela coquinha gelada ali, você falava, não vou tomar coquinha gelada. Difícil. Só que depois, até sentir o gosto dos alimentos melhor, a gente sente, sabe? Porque aquilo lá é uma droga, querendo ou não, né? É igual parar de fumar, é igual colocar sal demais numa comida, é igual tomar medicamento sem precisar necessariamente, sem deixar seu próprio corpo tentar resolver aquilo ali, sabe? E por facilidade você toma um comprimido para dor de cabeça. E seu corpo nunca aprende a lidar com aquilo. Então, por exemplo, são exemplos que a gente percebe que, ampliando um pouco a visão, você começa a melhorar até a sua própria vida, fazendo hábitos mais positivos. Sim. E você falou, né, que você parou de consumir Coca-Cola por isso, por ser uma coisa que você acreditava e tudo mais. O primeiro hábito que eu mudei, assim, foi realmente parar de consumir carne. Porque eu entendi que, para mim, aquilo não fazia mais sentido, assim, sabe? Eu não queria mais continuar apoiando uma coisa que degrada o meio ambiente, que muitas vezes faz mal para a saúde, né? Então, eu descobri, assim, um mundo totalmente novo, mundo dos vegetais. Agora eu tô tentando me aventurar um pouco na alimentação vegana mesmo. Ainda tem alguns deslizes, assim, fim de semana, vai sair com os amigos, vai pedir uma pizza, sabe? Eu ainda não consigo recusar nesses sentidos. Mas entender isso e estar alinhado com os seus valores, com as coisas que você acredita, para mim é o mais importante, assim, né? E não ficar julgando pessoas que têm um processo diferente do seu. Porque, que nem eu falei, o meu processo foi começar cortando o consumo de carne, mas o seu processo, por exemplo, pode ser justamente isso da Coca. O processo de outra pessoa pode ser recusar a sacolinha em supermercado. Tudo é um começo e tudo são processos, assim. Cada um tem o seu, tem que ir respeitando e melhorando para que consiga chegar cada vez mais longe, né? Nessa questão de mudanças de hábitos individuais.
Isso é muito real. Eu acredito que, tipo, eu recebo bastante, como você comentou, né? Com relação à crítica ou até mesmo olhares estranhos, né? Parece que quando você faz isso, você é o estranho. Você é como assim você não toma refrigerante? Ou como assim, no seu caso, você não come carne? Você não gosta de churrasco? Aí você pode até falar, não, eu gosto sei lá, do gosto da carne. Tem gente que é vegetariano e fala, eu gosto do gosto da carne, mas eu sei a importância ambiental que é parar de consumir, ou até mesmo o sistema que a gente tem de produção alimentar é muito predatório, é muito complicado, né? Muito agressivo, tanto para o meio ambiente quanto para os próprios animais, até mesmo para as plantas, né? Em relação a isso. Então, ver como conseguir visualizar esse processo todo, essa ideia, é você começar com uma coisa simples. É seu filho, por exemplo, sua filha ou alguém que você conhece, entender que o leite, ele não vem da caixinha, ele vem de um animal. Ele vem ali de uma vaquinha que tá numa fazenda e que tá, sabe, e que ela faz o leite pro bezerro dela. Se ele entender isso, ele começa a ter uma visão um pouco diferente, às vezes, das coisas. E não aquela coisa que é fora da natureza, aquela tentativa de novo, né, de fugir da sociedade humana da natureza, e aí você não tem uma forma de comparação, uma visão de comparação interessante. É legal isso que a Camila falou, tipo, cada um mesmo faz a sua parte sem julgar o outro, né, cara? Porque tem muita gente que fica, julgando, porque você faz isso, não sei o quê, mas, tipo, a galera que a pessoa tá julgando, às vezes tem mais consciência ambiental que essa pessoa que julga os outros, tá ligado? Tipo, eu não como tal coisa, mas enche de comprar coisa descartável, fica 50 mil horas tomando banho, mete o regaço em tudo, tá ligado? Isso aí é legal, cada um faz a sua parte, você não tem que julgar o outro, porque o outro não faz uma coisa que você faz, porque às vezes ele pode fazer uma outra coisa que você não faz, entendeu? Aí a gente entra num outro momento. Quando que a gente pode julgar ações, decisões? Eu acho que entra quando essas decisões, elas afetam negativamente, né, especialmente, as coisas. Tipo, eu tava julgando ali, quando eu falei do mercado que faz, por exemplo, a banana na bandejinha. Mas não é porque o mercado, ele é horrível e ele faz. É porque a própria demanda exige isso, de certa forma. Ou ele criou uma demanda ali que apareceu por alguma sugestão, alguma coisa do tipo. É tudo um mercado. Mas até que ponto a gente pode, vamos dizer, não criar um mercado mais positivo só porque o mercado atual está pedindo alguma coisa? Eu acho que o que me deixou um pouco mais calma com relação a esse assunto aí de embalagem de frutas em supermercados e tal, foi um vídeo que eu vi de uma moça, agora eu esqueci o nome dela, mas ela estava falando da importância dessas embalagens por elas serem inclusivas para pessoas que têm algum tipo de impedimento, que essa pessoa não consiga manusear direito às frutas e enfim. E aí ela adquirir essa embalagem é muito mais fácil para ela conseguir consumir aquele alimento. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas que consomem esse produto são pessoas que poderiam descascar a banana, sabe? Que poderiam pegar a fruta com casca e cortar ela e comer. Então, é esse o ponto que eu ia falar, tipo... Mas sabe o que eu penso também, gente? É que às vezes, como tá ali, a facilidade tá tão grande, né, de certa forma. Isso a gente vê com a internet, a gente vê com tudo que tá atualmente, né, século XXI, vamos dizer, é facilidade. Tudo é pronto, tudo é fácil, você consegue acesso rapidamente e você não precisa nem pensar, tá tudo ali. Inclusive você falar Siri ou, sei lá, Cortana, né? Alguma coisa assim, e falar, procura tal coisa. Você não precisa nem digitar mais. Ok, Google tá ali, tipo, falando. Então, a facilidade virou tanta que as pessoas pararam de pensar um pouco no entorno, prestar atenção. Então, essa bandejinha da banana, ela fala assim, olha, meu filho, que legal, uma bananinha aqui, já tá cortada, pronta pra você. Mas é uma coisa muito besta, porque às vezes as pessoas nem param pra pensar nisso. Não, mas, mano, é aquele negócio também, que os caras nunca comeram banana, uma maçã, se você descascar o bagulho, dá 5 minutos, o bagulho tá preto, já podre, com gosto de morte, tá ligado? Então, tipo, imagina o gosto horrível que não deve estar essas frutas aí que você compra descascada, né, velho? E eu digo que, assim, que nem eu tava falando, né, não julgar o processo do outro, mas em termos, assim, de falar sobre atitudes erradas, no sentido de pessoas que tomam atitudes que prejudicam o coletivo, né? Aí eu acho que é totalmente válido, porque acontece muito, assim, até a própria questão dos descartáveis. Alguém ir numa praia, nossa, isso eu fico tão brava, que é um ambiente público, um ambiente que é
meu, que é de todos os brasileiros ali, que é de todo mundo, nem só brasileiros. Quem quiser ir pro litoral brasileiro, naquela praia, vai poder entrar e desfrutar daquele lugar, daquela natureza, daquele lazer. E aí a pessoa vai lá e deixa uma pilha de lixo ali, porque ela ficou com preguiça de levar até a lixeira ou de levar até o carro e levar aquele lixo embora com ela, sabe? Assim não, nesse ponto que afeta o seu coletivo aí, Nossa, isso me tira realmente. totalmente. O que eu assim. quero dizer no tipo, eu não, por exemplo, eu como carne, mas eu não utilizo coisa descartável. Outra pessoa não come carne, mas utiliza, entendeu? Nesse sentido assim que eu digo. Mas, tipo, galera de lá e zoar o bagulho também, aí também não dá, né? Essas decisões, né, que tanto em menor escala, né, que é as pessoas terem hábitos que às vezes elas aprenderam com os pais ou com a sociedade em geral, e tem aquela questão do que o que é aceitável pela maioria não necessariamente é o certo, mas ele é certo para aquela, vamos dizer, aquela ética, etc, daquele grupinho que tá ali naquele momento. Então realmente é muito difícil você ser vou pôr umas aspas ali, né, você ser o louco que faz algo diferente do resto da galera, e depois o pessoal fica, olha lá, aquele cara estranho, ou aquela moça estranha. E aí depois as pessoas se tocam. Uma coisa que, pensando em resíduos sólidos, né? A Camila acho que até ouviu essa, mas no meu apartamento tinham vários blocos, eu tenho 2 blocos, e o pessoal resolveu implementar a coleta seletiva no apartamento, no prédio. Simplesmente o pessoal brigou, falou, não sei separar direito, o pessoal falou, mas agora é obrigatório, como assim e tal. No começo foi complicado, depois o pessoal começou a separar, mesmo jogando ainda muita coisa errada fora e tal, e começou a perceber que algumas coisas ali naquele sacão, né, da coleta seletiva eram coisas que eles utilizavam naturalmente. Então o pessoal foi adequando ali a parte visual, a parte de hábito, para separar dentro da casa deles e levar o reciclável para o lugar correto. E aí depois a cooperativa mandava embora. Gente, teve uma vez aqui na cidade, há uns anos atrás, que aconteceu que a coleta seletiva parou de ter um pouco de investimento. E eles pararam, não tiveram mais o caminhão, né, para poder ir e tudo mais. É uma cooperativa, né? E aí parou de ter a coleta seletiva durante acho que uns 3 meses, ou um pouco mais. Esse pessoal do apartamento, dos prédios, eles ficaram desesperados, porque simplesmente não tinha onde colocar o reciclável não ia embora, vamos dizer. Então, chegou até o teto de reciclável, mas a galera não parava um hábito positivo, que era o reciclar. Ninguém voltou ao hábito de jogar tudo no mesmo lugar. Tanto que teve 2 moradores ali que tinham uma caminhonete, né, tinham caminhonetes, pegaram os lixos, né, os resíduos, levaram para os lugares, para as cooperativas. Então eles, de tanto ter entendido que o hábito era positivo, ter criado aquele hábito positivo, eles não conseguiram voltar no hábito negativo. E até ajudaram a fortalecer o hábito positivo depois. Então é muito interessante isso, como que o ser humano funciona, né? É uma questão de condicionamento. Se você condiciona um grupo, né, a fazer algo diferente, no começo eles podem achar ruim, mas eles vão vão aprendendo, vão vendo, vão sendo sensibilizados, até o momento que mesmo novos moradores se adequavam àquele hábito, àquele costume do próprio condomínio, do prédio ali. Então é muito interessante ver como que se ninguém começar, ninguém for o louco, né, que chegar e falar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou mostrar que aquilo lá é interessante, ou brigar até contra algo negativo, as pessoas vão continuar fazendo aquele hábito que necessariamente não é positivo. É muito isso. E as coisas, assim, hábitos novos são mais difíceis de você se acostumar, mas a partir do momento que você se acostuma, você não consegue mais ficar sem fazer aquilo, né? Que nem esse exemplo que você deu, assim, da reciclagem. Então, eu vejo muito isso pra tudo, assim. Depois que eu parei de consumir carne, eu não vi mais sentido em consumir carne até hoje, assim, já faz uns 4 anos. Depois que eu comecei a fazer compras em cerealista, não vejo mais sentido em comprar, por exemplo, uma lentilha que vem num saco descartável, sendo que eu posso levar o meu pote de vidro, encher e não gerar resíduo nenhum, sabe? Então as coisas começaram a ficar até mais fortes do que eu, assim, sabe? Hábitos mesmo e coisas que fazem parte da minha rotina mesmo. Essa adaptação, né, para o público geral que você utiliza para o Instagram, TikTok, etc. A gente pensa que tem vários recursos e tudo mais. Mas falando desses hábitos, né,
a gente entra na discussão de empresas ou ações, né, que envolvem uma sustentabilidade real, realmente eles estão interessados, estão importando, né, com aquele ponto, até mesmo sacrificando um pouco algumas coisas para depois gerar um hábito mais, até financeiro, né, mais sustentável futuramente e tudo mais, ambientalmente correto, do que empresas que se aproveitam da modinha ambiental ou greenwashing ou coisas do tipo para realmente gerar aquele hype inicial, lucrar mais com uma causa ambiental que é super importante, pensando que às vezes isso pode ser super prejudicial também, porque isso pode descaracterizar completamente a luta ambiental, né? A gente chama até de luta porque realmente tem que ficar lutando contra algumas coisas que nem precisaria, se o pessoal tivesse um pouco mais de consciência. Exatamente, tem que tomar cuidado com isso que você falou, né? Tem até essa denominação de greenwashing, que é lavagem verde. Então a gente tem que sempre ficar de olho, conhecer os selos para saber pegar um produto, olhar para ver se ele tem uma certificação correta, consumir, essa questão do consumo consciente mesmo, né? Eu acho que isso é uma ferramenta, um hábito extremamente poderoso. É um dos mais, assim, na minha opinião, nesse sentido de alcançar mesmo a sustentabilidade e tudo aquilo que as pesquisas vêm mostrando que seja o melhor caminho. A gente está num momento, né, eu vejo assim, que tem várias empresas, grupos, pessoas, né, que estão chegando num ponto de realmente entender essa causa ambiental, de entender o que é uma coisa um pouco mais sustentável e agindo de acordo, né? Tanto que não tem o hábito realmente mais vegano, mais vegetariano, tem o hábito de não utilizar tanto lixo, né? Ou resíduos recicláveis ou não, de realmente negar algumas ações ou algumas coisas que estão sendo feitas. Mas até que ponto as pessoas estão conscientes em relação a isso, né? Ou elas só estão seguindo o fluxo, né? Porque tem o fluxo positivo e aquele fluxo que você vê que a empresa está ganhando até mais dinheiro em relação àquilo, porque está se aproveitando daquilo. Mas quando que a gente vai virar a chavinha, né, para realmente simplesmente só fazer os hábitos positivos, sem precisar ficar pensando no, eu vou enganar aqui, aproveitar essa onda ambiental, porque isso depois vai passar. Gente, não vai passar. Isso é o futuro, a gente cada vez mais vai ser importante isso, porque o ser humano resolveu que ele destruiu tudo mesmo e a gente agora tá, literalmente, a água já bateu na bunda há muito tempo. Sim, exatamente. É tipo aquele negócio, não sei se a Camila pode me confirmar se é isso aí mesmo, os dados, que agora virou o hype da galera falar de canudo, né, mano? Mas beleza, eu concordo que diminuir ajuda, mas tipo, acho que o canudo é 0,5% do plástico despejado, né, no ambiente total, né? Eu sei que tem mais bituca de cigarro nos oceanos do que canudo. Beleza, o plástico fala, porque agora eu vou parar de consumir canudo e eu vou salvar o mundo. Não vai, mas tipo, você pode parar de consumir o bagulho também, mas tipo, não é só isso que vai salvar o planeta, né? Agora todas as embalagens, vem o todinho, aí o bagulho vem com o canudo de papel, mas vem uma embalagem de plástico dentro da sacola de plástico, tá ligado? O canudo é o menor dos problemas, né, velho? Mas mesmo sendo o menor dos problemas, não deixa de ser um problema, tá? Antes que ela fala, então o Aron tá falando pra atacar canudo mesmo. Não tô. Tá? Antes que nego venha distorcer o que eu tô falando. É tipo, canudo é o menor dos problemas perto do tanto de coisa que é despejada a mais, né? Então, até uma coisa que a gente pode discutir sobre isso, né? Tipo, o que é essa campanha do canudo, por exemplo? Ela lembra muito as campanhas de Animal Bandeira, por exemplo, né? A gente pega, no caso dos canudos foram as tartarugas, né? Então, tem um animal ali por trás, tem uma coisa atrativa ao público, uma coisa fácil deles começarem a trocar o hábito, né? Que é um canudo. Gente, pelo amor de Deus, canudo, no máximo você vai tomar um milkshake. Tirando isso, nem precisa de um canudo. Mas assim, realmente é como se fosse uma bandeirinha ali para começar esse hábito, para trazer realmente esses argumentos, para trazer realmente aquilo ali. O grande problema é que empresas se aproveitam disso e colocam como se só o canudo fosse o grande problema ambiental. Pra surfar no hype, né? Claro que, igual eu tô falando, claro que não tira o mérito. É muito legal isso, mas a gente não pode rachar que é só isso que resolve, né? O que eu tô vendo hoje, assim, é que existem meio que 2 tipos, assim, de empresas, né? Existem aquelas empresas que fazem o marketing verde muito entre aspas, porque é um marketing que vai culpar o consumidor. Então, é um marketing que vai
postar lá e falar para mim. Então, vamos pegar um exemplo. É como se fosse se a Coca-Cola começasse a postar no perfil do Instagram dela, da empresa, né, Coca-Cola, que você deve parar de consumir canudo, sendo a Coca-Cola uma das maiores poluidoras de plástico do mundo, assim, tá no ranking, no top 5 de maior poluidora de plástico do mundo. Então, a Coca-Cola falar isso é totalmente passar a responsabilidade para o consumidor. Ou então, assim, a gente está fazendo essa garrafa de plástico, mas aí é só você mandar para reciclagem e ok. Nem 2% do resíduo plástico aqui no Brasil é reciclado. Então, assim, isso é total passar a responsabilidade para o consumidor. Então, existe esse tipo de empresa que quer se mostrar preocupada, mas que, na verdade, está fazendo faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por exemplo, teve um dia que eu fui comer no Subway, até depois se vierem me processar, né? Vou tentar até tomar um pouco de cuidado, mas assim, uma crítica construtiva, Subway. Fui comer naquela lanchonete lá que você monta o lanche, que você põe 20 sabores e sempre fica com o mesmo gosto. Aí já ganha. Exatamente. Tudo bem. Você muda os molhos mesmo assim, mesmo o de gosto. frango, de almôndega e o de salmão tem o mesmo gosto. É verdade. Pois e aí eu fui lá, e aí eu fui pagar, e aí tava assim, em cima do computador, assim, tipo uma plaquinha, escrito tipo, evite canudo, salva os oceanos, e uma foto de uma baleia, assim, nossa, que lindo, né? Aí você olha pro lado, ali onde você pega a bebida, copo descartável, a tampa do copo, canudo descartável, guardanapo embrulhado em coisa de plástico. Tipo assim, é totalmente contraditório, sabe? Totalmente. Eu vi esses stories, acho que foi stories ou Reels, não lembro o que você postou, mas eu cheguei a ver esse aí também. Você colocou assim, gente, tá do lado do negócio. Né? E aí existem esses tipos de empresas, né, que passam essa responsabilidade, mas também tá entrando uma onda aí, que nem eu falei, que é esse ESG, que é Environmental, Sustainability e Governance, alguma coisa assim. Meu inglês não é muito bom. Mas é uma linha que são os pilares, né, que as empresas estão tomando como base atualmente. E as empresas que você vê crescendo hoje são as empresas que estão seguindo esses pilares da sustentabilidade. Então, são empresas que se importam com seus funcionários, com o bem-estar dos seus funcionários e dos seus consumidores. Então, que realmente colocam um produto que não vai prejudicar o consumidor de maneira nenhuma, assim, que se preocupa com o meio ambiente, então que tenta minimizar ao máximo os impactos e realmente tenta minimizar os impactos, né? E essa parte de governança também de participar de políticas, participar ativamente dessa questão mais de gestão de sociedade mesmo, né? Então, eu vejo que sim, tem muitas empresas que estão se preocupando com isso e muitas vezes não é porque elas são boazinhas e porque elas querem se importar, mas sim porque isso é o que está em alta hoje, sabe? Isso é fato, mas uma coisa que eu tenho percebido muito também é que empresas são geridas por pessoas. Então, muitas vezes a gente fala, é a corporação X, que é um nome gigantesco. E aí você só pensa, assim, numa coisa estrondosa e muitos produtos e muitas coisas. Mas você não para pensar que essa empresa, ela tem milhares de funcionários. E podem sim ter funcionários dentro dessa empresa que são preocupados, sabe? Então, lembrar que tem pessoas dentro dessas empresas tentando fazer a diferença e tentar se agarrar nisso, que existem sim muitas pessoas engajadas e que agora as empresas estão tendo que se adaptar realmente para essa realidade, porque o próprio consumidor está falando isso. Muitas pesquisas mostram que aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas preferem comprar de produtos que não degradem o meio ambiente, de produtos que sejam mais sustentáveis, nem que elas tenham que pagar um pouco mais caro por isso, sabe? Então, acho que tem essas duas frentes aí, tentar encontrar qual que é a certa para você poder consumir da certa e fazer ali seu consumo consciente. Inclusive, você entrou num ponto super importante, né? Eu sempre ouço a galera falando, eu queria ser vegetariano, mas é muito caro, porque a galera vai, sei lá, em restaurante vegetariano e ele é mais caro, né? Ou eu queria
né, parar de utilizar esses produtos para utilizar esses produtos mais sustentáveis, mas nossa, eles são muito caros. Ou eu queria utilizar energia solar na minha casa, mas é super caro. Gente, por que é caro? Porque a tecnologia, ela precisa de incentivo. O mercado precisa de incentivo para aquela tecnologia, né, poder ter mais competitividade no mercado e etc. Quanto mais a galera correr atrás, utilizar e exigir uma qualidade melhor, uma sustentabilidade melhor, etc., esses produtos, eles tendem a ficar um valor até mais em conta do que o próprio produto industrializado, vamos dizer ali, que a gente está acostumado. Aquela ideia, por que um caderno de papel reciclado, né, ele é mais caro do que um caderno de papel que foi feito com uma árvore extraída, sabe, cortada a árvore, transporte, tudo mais, papapá, chegou até a coisa, foi tratado com químicos e tudo mais, e isso teoricamente não é mais caro do que reciclar um papel, mas ainda o mercado ainda está precisando desse reajuste. Então, quanto mais você, consumidor, vamos dizer, que nem a Camila falou, exige que o negócio realmente seja positivo e, entre aspas, boicota ou não utiliza mais esses produtos, paga um pouquinho mais caro agora por algumas coisas, mas depois o mercado ele vai se estruturar. Exatamente. E muitas vezes, assim, o que eu tenho visto muito também com essas minhas mudanças de hábitos, né? Primeiro com essa questão vegetarianismo, veganismo, hoje eu gasto muito menos, com certeza, com alimentação do que eu gastava antes, porque minha alimentação é basicamente produtos de cerealista, que são grãos, e em cerealista é mais barato até do que em supermercados, e coisas de feiras, então frutas, hortaliças, essas coisas assim. Então isso, por si só, acaba sendo mais barato. E aí, se você não considera aqueles produtos super industrializados e vegetarianos e veganos, que muitas vezes marcas que vendem carne vendem esses produtos também, sabe? Então, saber, assim, optar. E também uma coisa que eu tenho percebido é que quando você pratica o consumo consciente, você consome menos. E aí, você consumindo menos, sobra mais dinheiro para você comprar esses produtos que têm um valor um pouco mais alto. E aí, você tem que pensar que esse valor mais alto é para custear todos os empregos dignos. Então, vamos pegar a indústria da moda. Você comprar uma roupa de uma marca da China, por exemplo, que blogueiras e pessoas do YouTube, TikTokers aí ficam divulgando sobre essa marca. Já saíram muitas coisas falando que a marca teve problemas com trabalhos análogos à escravidão, sabe? Então, quando você compra um produto um pouco mais caro, é porque é mais caro realmente produzir as coisas da maneira correta, da maneira como é para ser feito. Porque envolve muita gente, envolve muita matéria-prima, envolve muita certificação, envolve muita coisa que custa dinheiro. Então, quando você compra isso, você está contribuindo para essas coisas. Então, é importante pensar nisso também e saber equilibrar, assim. Geralmente, quem fala isso são pessoas que, por exemplo, compram 5 blusas por mês, assim. Então, claro que comprar 5 blusas de um tecido, de uma marca mais sustentável, vai ser mais caro. Agora, se você comprar uma blusa a cada 6 meses, então aí, né, vai ser até mais barato do que você comprar 5 por mês de uma marca barata. Mas é aquele negócio, né, que a galera não fala também, você compra essas camisas, essas brusinhas aí desses sites, assim, terceira lavada, ou eles farelam ou fica do tamanho de uma Barbie, tá ligado? Exatamente, tem isso Você também. usa 2 vezes a roupa, tá ligado? Teve uma vez que eu fui numa loja, daquelas lojas super chique aqui na cidade, e assim, claro, não vou usar nomes, né, mas eu tava nessa loja, eu entrei pra ver, sabe, eu falei, deixa eu ver essa camiseta aqui. Aí eu olhei o preço da camiseta e falei, tudo bem, não vou pagar isso numa camiseta pra ela durar pouquinho. Só que até então, a camiseta eu falei, deve ser mais... A gente tem aquela ideia, né, de quanto mais caro, mais durável, melhor e tal. Não é tanto assim, tipo, não precisa ser igual essas camisetas da Gucci aí, que uma camiseta de algodão custa, tipo, 7 mil reais. Não é isso que a gente tá falando, viu, galera, tá? Na verdade, eu vou chegar até próximo disso, mano. Mas, assim, era acessível ao público. Cara, eu fui numa calça jeans ali, olhar, ela tava no provador ali no coisa, eu peguei na mão. Na hora que eu olhei, ela tinha uns buracos ali no tecido, o tecido era tão fino que eu peguei na mão e eu ouvi, sabe aquele rasguinho? Gente, eu fiquei com tanto medo, porque eu olhei a etiqueta... É que na real ela não era, ela era lisa inteira, mas de tanta gente que pegou, ela ficou destroyed, tá ligado? Destroyed. Cara, mas fala pra você, nem era estilo destroyed, era só aqueles buraquinhos normal que o pessoal faz, sabe, que é de moda. E, cara, era 3 mil reais a calça. Tá e eu olhei, louco, eu falei, como é possível? Um negócio que é mais fino do que minha bermuda que eu vou pra praia, sabe? Mas uma dica também, nessa pegada aí de roupa sustentável, é comprar em brechós, né?
comprar Sim, roupas sim. que já foram usadas. A roupa mais sustentável é aquela que já existe. E você pode achar Exatamente. muita coisa muito legal, muito estilosa, muito tudo em brechós, assim. Eu tô andando praticamente de roupas de brechós hoje, então Não, eu e ainda recomendo mais, muito. né? Ainda mais no meu estilo, assim, de meio alternativo, comprar roupa de brechó é a melhor coisa, cara. Isso é verdade. É, e o preço é super em conta, gente, super em conta. Com certeza. Ainda mais brechó, tipo, de interior, que o pessoal se desfaz bastante de muita coisa. Eu fico pensando uma coisa. Sim, Há uns bons anos atrás, um amigo meu, ele foi lá pro Japão, morar lá, né, trabalhar e tal. E ele foi assim, ele foi só pra trabalhar e tinha um lugarzinho que ele ia ficar. Só que ele conseguiu um lugar bacaninha e ele não tinha nada pra mobiliar aquilo ali. Ele olhava nas lojas e falava, putz, eu não tenho como comprar isso aqui ainda. Cara, ele foi num lixão, Você sei pega lá. no lixo, é coisa É, nova. foi no lixão, ele comprou uma televisão 4K, um computador, um sei lá o que, tudo funcionando, Não, e bonitinho, tal, tal, tal. ele foi ainda, gastou uma grana. Se ele esperasse um pouquinho, ele achava novo isso no lixo ainda sem pagar, tá Não, ligado? não, sim, mas assim, ele comprou bem barato, sabe? Tipo, móvel, sofá, rack, tudo. Ele mobiliou a casa dele no lixão. Mas isso É que é até- complicado, tipo assim, tipo, não que, tipo, porque não tem jogar fora, né? Porque não tem como você jogar fora, porque não dá pra você jogar, né? A gente joga fora, a gente joga no nosso planeta mesmo. Mas enfim, o Japão, os bagulho é uma puta de uma ilha minúscula. Os malucos não tem nem lugar pra fazer plantação, tá ligado? Os caras não tem lugar então, pra nada e fica fazendo esse. Guarda-chuva lá descartável, velho. Tem máquina de guarda-chuva lá, começa a chover, você põe a máquina igual de refrigerante, você põe lá o sim. dinheiro, vem o guarda-chuva, você usa ele e joga fora, irmão. Mas é o que eu ia comentar, tipo, o Japão, mesmo o Japão agora, ele modificou bastante o consumo dele, sabe? Ainda tem Sim, bastante porque os coisa. caras não tinham mais onde jogar os bagulhos, velho. E outra, o Brasil, na época, na mesma época, era conhecido por um país que consertava muita coisa. Então, mano, a gente tava. Mais pra gente é de grana também, as coisas são Então, isso aí caras. que eu ia falar, a gente era coisa mais por causa disso, mas não porque a gente era e não tinha como comprar, porque Nossa. infelizmente se tivesse como poder de compra ia ser igual, Mas esse é o né? Ia problema. ser. Agora a gente tá no poder de compra. Não, não agora, agora que a gente tá numa época econômica meio ruim. Mas a gente tem, agora consegue, sabe, comprar um carro, comprar um aparelhos, algumas coisas assim. E isso é o complicado, porque antes a gente levava muito pra consertar, ficava anos com um negócio e tentava sempre ressignificar aquilo, seja com brechó, seja com coisa. E aí agora você vê que no país tem muitos, porque agora a gente virou um país mais forte economicamente, a gente sempre foi, né? Mas que a população tem mais acesso à compra, o pessoal condicionou a fazer o quê? A não mais reciclar ou não mais reutilizar, mas simplesmente jogar fora e comprar, porque até mesmo um celular ou um aparelho qualquer é mais barato você jogar fora e comprar um novo do que você consertar. Sim, tem esse ponto também. Às vezes realmente não. A galera cobra mais caro pra arrumar um bagulho que você vai lá comprar um novo, né? Isso é. Mas é bem isso, né, gente? Tipo, a gente tá vivendo um momento que, século XXI, num país que tem tudo para ser o país mais sustentável, mais legal do mundo ambientalmente falando, porque a gente tem uma baita de uma fauna, flora, etc. Políticas ambientais muito boas, por sinal, mas não tem uma aplicação muito interessante ou a fiscalização é complicada. Então a gente fica sofrendo, né? É um país que tem tudo para ser o número um do mundo nisso. Aprendeu com os erros dos que vieram antes, né? Dos primeiro mundo, entre aspas, antes. Mas a gente continua repetindo os erros. Inclusive teve aquela tempestade de areia lá, né? Que tá há pouco tempo atrás, é, esses dias, que a gente até postou na página. Foi problema de hábito brasileiro, que os Estados Unidos já fez isso antes da Primeira Guerra Mundial. Teve problemas é, com isso. então, foi assustador isso daí, nossa, fiquei bem chocada. E a gente tá vendo vários eventos assim agora, né? Vamos ver mais, cada vez mais. Mudança climática tá aí, né? A gente já Sim. tá sentindo ela muito forte agora. Mas a pergunta é possível atualmente o nosso país se desenvolver a níveis competitivos com outras nações, só que respeitando realmente a sua biodiversidade, áreas naturais, os hábitos positivos e até mesmo os povos indígenas tradicionais? Olha, eu falaria que com certeza sim, porque justamente por isso que eu falei, assim, dessas práticas que estão em alta, né? Dessa questão da sustentabilidade e tudo mais. Mas também é preciso que os países que já se desenvolveram ajudem com subsídios para que os países menos desenvolvidos, eu não gosto desse termo, mas os países que ainda não estão num nível econômico tão bom para que
consigam crescer também, né? Eu li recentemente o livro do Bill Gates, não que eu goste de milionários e bilionários, mas eu acho que é interessante ver a visão que ele tem, porque realmente, assim, ele sabe muito desse mundo, assim, de finanças e tudo mais. E aí ele escreveu um livro que chama Como Evitar o Caos Climático. E nesse livro ele fala que a gente só vai conseguir sair disso quando as grandes potências do mundo, né, China, Estados Unidos, compreenderem que não é só, além deles melhorarem os hábitos deles, porque nem isso estão fazendo. Agora os Estados Unidos voltou lá para o Acordo de Paris, mas assim, nem isso estava fazendo direito. E além de melhorar as ações deles, também contribuir com os países que não estão conseguindo agora, assim, investir em trocar toda a energia do país para uma energia solar, uma energia eólica, sabe? Às vezes nem são essas as principais soluções, mas enfim, eu acho que tem que ser uma coisa coletiva e que a humanidade como um todo, assim, tem que entender que a gente precisa se ajudar e que é um problema muito maior do que a nível de nação, assim. É um problema realmente global, né? Então, precisa ter essa união e essa colaboração, assim mesmo, de todo mundo pra gente conseguir melhorar alguma coisa mesmo. Eu acho que isso entra muito no que aconteceu há pouco tempo atrás, o que está acontecendo ainda, mas eu falo que aconteceu porque em pouco tempo a gente teve aí uma vacina, né? Uma não várias, né? Mas saiu uma vacina para combater uma pandemia. Em pouco tempo, né? Em pouco menos de um ano e pouco, saiu a vacina. Aí você fala, isso foi o quê? Isso foi uma junção de várias forças de vários países para poder conseguir ter uma coisa rápida, né? Para a gente sair dessa parada complicada, assim, até mesmo economicamente falando, etc., social e tal. Se os países conseguem se unir, vamos dizer, para poder fazer uma vacina, para poder fazer alguma coisa que está assolando o mundo inteiro, por que não? Sabe, poder ver isso como um caos ambiental, realmente um começo de uma catástrofe ambiental que a gente já está há muito tempo começando, né? Vamos dizer que já começou faz tempo. Se, como você falou, Cami, se a gente não tiver esse pensamento mais coletivista, de certa forma, além da nação, saber que o problema ambiental não tem a ver com local, né? Nada local, é uma coisa global, a gente não vai conseguir resolver isso da melhor forma. Exatamente. E achei muito legal que você fez o paralelo com a vacina, porque eu penso muito isso, assim, a gente tá agora, eu tô fazendo também um curso sobre mudanças climáticas com a Youth Climate Leaders, então para quem tá assistindo também já fica aí a dica, WCL, se você jogar no Google WCL curso, você já vai achar. É um curso muito bom sobre mudanças climáticas, muito completo, e ele realmente te insere na carreira climática, né? Uhum. E o que eu tenho visto é que a situação tá tão emergente quanto quando a pandemia estourou, assim, sabe? Então, o nosso nível de preocupação deveria ser bem similar, assim, porque vai chegar um momento que vai se tornar irreversível. É o caos climático, né? Então, a gente já tá vendo, que nem você falou, essa nuvem de fumaça, essa nuvem de fumaça mesmo que veio aí, várias enchentes, incêndios florestais gigantescos que a gente não via antes, secas terríveis. Aqui em São Carlos, que é aqui a cidade onde eu moro, né, onde fica o UFSCar, que o Luiz estuda também, tava difícil de respirar, realmente, assim, tava complicado. Então, é preciso que as pessoas entendam que se a gente não resolver isso, a gente não vai conseguir só seguir vivendo e ignorando esse problema. Não tem como. Vai chegar um momento que vai ficar difícil de respirar, que vai ficar difícil de fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, assim, né? Então, cada vez mais eu tenho percebido isso, que deveria existir esse esforço coletivo e essa preocupação que existiu quando explodiu a pandemia aí e esses esforços aí com a vacina. Então, deveria estar nesse nível de engajamento coletivo para resolver esse problema. Isso com certeza. É uma questão que o ser humano ele tenta tanto fugir da natureza, né? Se colocar como não parte da natureza, que ele não percebe que a natureza está diretamente impactando todas as decisões que eles tomam, que nós no caso, como seres humanos, tomamos, que não envolve a natureza, como aquilo ali, realmente são decisões fracas, porque todo governo, toda empresa, todo grupo, se não colocar a causa ambiental, né? Não colocar o meio ambiente como prioridade, nas primeiras decisões, aquilo, a parte social, a parte econômica, a parte educacional, a parte de tudo, vai ficar incompleta.
e ela não vai se sustentar, porque o meio ambiente está aí, como você comentou. A gente está tendo problemas já aparecendo mais frequentemente, problemas ambientais, problemas de seca, de fome, de queimadas, etc. E pensa, gente, no Brasil, que é um país que a gente nunca teve tufão, furacão, terremoto, essas coisas, está começando a ter, de uma forma até preocupante. Então, por que está tendo? Porque, sei lá, Deus quis? Não, não é assim, gente. É porque é uma sucessão de ações que estão realmente rolando há um bom tempo e agora a gente está colhendo esses frutos não muito bons, né? E o Aron comentou da banana, esses frutos que já estão meio podres, meio escuros aí, e que a gente tem como reverter, de certa forma, tem como bloquear, mas já passou o tempo da gente falar, vamos vamos modificar aos poucos e tudo mais. A Agenda 2030, né, que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, meio que obrigaram os países a se adequar a todos esses 17 pontos. Porém, como a gente vê, a gente vai chegar em 2030 e ainda vai ter país que não vai ter chego naquele ponto ideal ou o mínimo que tinha que ter sido feito. E aí a gente fica pensando, foi falta de incentivo, foi falta de visão, foi falta de dinheiro, prioridades, tudo isso. Mas se a gente não vai conseguir sobreviver, do que adianta uma economia boa, do que adianta um carrão, do que adianta tudo isso? E com certeza, assim, é importante esse desenvolvimento econômico aqui no Brasil, sabe? É importante que todo mundo tenha o direito de ter uma situação financeira segura, que consiga ter uma vida confortável, que não tenha que depender do salário mínimo aqui no Brasil, que é muito baixo. Então, com certeza a gente precisa disso. É por isso que eu falo que é uma pauta socioambiental, né? Não tem como falar que é só uma coisa de ambientalista, assim, né? É uma coisa que tá totalmente ali com a questão social. Não tem como separar e não tem como você só olhar para o meio ambiente e que se dane as pessoas, porque são as pessoas que vão manter aquilo ali, são as pessoas que precisam desfrutar daquilo e entender a importância de proteger aqui onde a nossa casa, né? Literalmente, onde a gente vive. Bom, vamos vendo que a discussão iria longe, né? Realmente a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas pensando no que a gente está discutindo, sobre sustentabilidade, sobre essa sensibilização, né, das pessoas em relação a coisas que necessariamente não têm uma acessibilidade tendo grande. Não é todo mundo que faz uma pesquisa, não é todo mundo que tem acesso até mesmo, como você acabou de comentar, ao básico, né? Saneamento básico, porque tá tendo que sobreviver ali da melhor forma possível, com um salário mínimo ou menos da situação. Então, essa questão de divulgação científica é muito importante. Isso ser algo mais amplamente falado. Eu, por exemplo, eu participei algumas vezes de um negócio da USP, né, que era um caminhão, né, inicialmente a gente levava nas escolas de cidades e vizinhas, mas depois virou um caminhão que fala das águas, né, e dentro do caminhão tem vários experimentos, tem várias coisinhas que vão mostrando, vamos dizer, em relação a estação de tratamento, o Tietê, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde que ele é mais poluído, onde que ele não é poluído, entre outras coisas bem interessantes sobre o tema água. E querendo ou não, eu como monitor, eu lidei com várias pessoas, assim, desde instrução universitária, etc., até pessoas que vieram da roça mesmo, que não tiveram nem o primeiro grau, vamos dizer, e a gente teve que explicar, ali teve que conversar, trocar ideia, e o pessoal tirava as dúvidas, entendia, trazia a visão de mundo deles, que inclusive complementava bastante as experiências deles no conhecimento ali científico também, ou até mesmo o educacional, né? E isso é muito positivo, porque o que você via de troca é enorme. Só que você só tem isso quando você tem um acesso mais direto ao público com um linguajar interessante e incentivo a isso. Coisa que muitos não querem que isso seja incentivado porque é mais fácil ficar naquilo que a gente está agora, né? Sim, exatamente. Bom, e aí, Cami, conta pra gente alguma coisa que você aprendeu muito desde que você começou o Equilíbrio ou até mesmo participando do Gire, né? Da sua jornada que poderia ser realmente
realmente interessante ou algum aprendizado que você passa pro pessoal, assim, que tá te ouvindo? Olha, eu senti que o Equilíbrio me abriu muitas portas, assim, muitas portas mesmo. Foi um desenvolvimento pessoal muito grande pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu não, assim, quem me conhecia antes não falaria que eu estaria agora gravando vídeos e gravando aqui o podcast, porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, para mim, a página serviu como esse desenvolvimento pessoal e me abriu muitas portas, né? Como eu falei, da comunidade da Menos um Lixo, que reforça também o convite para vocês que estão ouvindo, se vocês gostaram da conversa. A gente fala muito sobre todos esses temas lá na comunidade, então vale a pena acompanhar e encontrar essa rede de pessoas que gostam de falar sobre isso, né? Me abriu portas, até esse emprego, assim, acabou chegando até mim por causa da página. Então, se tem uma coisa, assim, que eu falo pra galera que tá ouvindo, se tiver vontade de ter uma página de divulgação científica, de ter uma página relacionada com sustentabilidade, o importante é começar e encontrar a sua maneira de se comunicar, a maneira que você se sente confortável, encontrar a sua maneira de estudar e de ler as notícias, para você se manter sempre informado, mas também não ficar uma coisa que fica muito pesado e que você não gosta de fazer, sabe? Para ser uma coisa que realmente você goste e que te agregue. Então, acho que também uma das partes que seria legal de comentar aqui é, a partir do Equilíbrio, eu acabei conhecendo muita gente muito legal, assim, muitas pessoas que eu admiro ainda muito. Uma delas foi o Hugo Fernandes. Então, o Hugo Fernandes, ele é divulgador científico e ele é muito reconhecido hoje aqui no Brasil. Ele estava na linha de frente ali do combate aos incêndios no Pantanal. Ele, e principalmente a esposa dele, que é a Cecília, também tive o prazer de conhecer ela, que coordena a Xalana Esperança, que é um movimento que ela e mais 3 mulheres incríveis coordenam lá no Pantanal. Então, tô conhecendo muita gente muito inspiradora, pessoas que eu nem imaginava que eu iria conhecer, sabe? Que eu só ficava acompanhando. E eu tenho aprendido muito justamente isso, que a grande maioria das pessoas que começa a me seguir vem me falar que não tinha noção de grande parte das coisas que eu trago ali e que eu abri os olhos delas e que agora elas estão com atitudes mais sustentáveis, até amigos próximos meus, reduzindo o consumo de carne, separando certinho os resíduos. Então, acho que o mais legal é isso, é você aprender com as pessoas, ter essa troca e sentir que realmente esse meu trabalho está tendo um impacto, sabe, na vida das pessoas. Bom, disse tudo. O importante é começar e fazer algo que você acredita, né? Eu acredito. Esse acho que é o mais importante mesmo. E não ter medo muito do que os outros vão pensar, né? Só falar, Exatamente. fazer o que gosta e continuar naquilo, porque não importa se você tem 10 curtidas da sua família hoje, mais pra frente você pode ter mais se você continuar com um trabalho bem feito, uma coisa que você gosta de fazer realmente. Em breve você consegue um público que seja mais fiel e que goste também e entenda o que você está querendo passar. Show de bola. Cami, acho que tem mais algum recado que eu gostaria de mandar para o pessoal? Ou Aron? Eu acho que no geral era isso, assim. Se vocês quiserem depois conferir lá na página o guia que o Luiz chegou a comentar, que é o Guia Prático de Sustentabilidade do Gire, tem todas as informações para você ter hábitos mais sustentáveis. Ele é focado na cidade de São Carlos aqui, mas ele se aplica a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Também eu sempre faço um quiz lá na página, que eu coloco várias questões pelos stories para as pessoas responderem, e aí quem acerta tudo me manda no direct. Aí é sempre muito legal, porque eu recebo várias mensagens tipo, meu Deus, eu acertei tudo, nem acredito. E aí a pessoa entra na lista das pessoas que vão participar do sorteio da pulseira, que é uma pulseira que tem a carinha lá da Colibro. E aí eu mando, então cria também essa coisa de proximidade. Também queria falar um pouquinho de uma campanha que eu estou auxiliando. Eu vou auxiliar até o final do mês que vem, até o final de outubro, mais ou menos, que é uma campanha para conseguir arrecadar dinheiro para alugar uma casa temporária para pessoas em situação de rua daqui de São Carlos. Então, esse projeto chama Se Mudando, e aí tem um link lá na minha bio que você pode doar. Eu me comprometi a conseguir arrecadar, vou tentar aí, né, R$1.000 em doações, e aí o custo total é um custo mais alto, mas aí cada embaixador contribui com esse tanto aí,
e aí para assistir uma família que está em situação de rua e dar uma vida digna para ela. Então, como a gente falou muito aqui, né, nesse podcast, que não tem como separar a questão ambiental da questão social, só pensar em todos esses eventos climáticos extremos que estão acontecendo e pensar em uma pessoa em situação de rua que não tem nem a proteção de uma casa para ela se resguardar, né, e ter esse abrigo. Então, é uma coisa muito importante a gente apoiar esses projetos, e qualquer valor, assim, vai contribuir. Então, eu acho que é importante, é um projeto legal de ser divulgado. Perfeito, Cami. Realmente é super importante. Eu vi, né, que você está participando, e realmente essas ações, elas são, assim, essenciais. Elas podem, às vezes, ser pequenas, entre aspas, mas para aquele grupo, para aquela família, para aquela pessoa, ela é questão de vida ou morte, às vezes. Então, realmente, parabéns, e também vamos continuar com ações desse jeito, né? Uma das coisas que a gente percebe sobre a sua trajetória, aí você me corrige se eu estiver errado, mas é que quanto mais você se interessa pelas coisas, mais você se enfia, né, em relação a, eu vou fazer tal coisa, mais coragem você tem de se colocar em outros meios, em outros grupos, em poder falar sobre as coisas que você gosta e, ao mesmo tempo, correr atrás de coisas que são relevantes e importantes. E ter uma visão de mundo um pouco mais ampla e, ao mesmo tempo, não precisar ter muito medo de como falar, de como se expressar e etc. Você tá ali treinando o tempo todo aquilo. E isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Para qualquer área da vida, assim, qualquer situação que eu tenho que falar sobre algum assunto, melhorou muito depois da página, então... Aaron, quer comentar alguma coisa? Acho que só a Camila tá envolvida em tanta coisa que ela falou no começo, eu já merecia as estrelinhas no podcast aí, curtir a página dela, porque, nossa senhora, pra dar conta de todas essas coisas aí, tem que... Certeza. Bom, como de praxe, né, antes da gente encerrar aqui, a gente tem o nosso momento de indicações culturais, que é um momento que cada das pessoas que estão aqui indicam alguma coisa, seja um filme, um livro, um artigo que viram, uma revista, até mesmo um seriado. Não precisa ser relativo a meio ambiental, biologia, pode ser alguma coisa, uma música, uma banda, algo que você realmente ache interessante, goste e queira compartilhar. Então, acho que a gente pode começar pela nossa convidada. Eu acho que, com certeza, assim, eu indicaria um livro que eu terminei de ler recentemente também, chama Factfulness, que é O Poder de Ter uma Argumentação Baseada em Fatos, é do Hans Rosling. É um livro muito bom, porque ele abre totalmente a sua visão de mundo. No começo do livro, assim, ele dá, tipo, um questionáriozinho pra você responder, pra você meio que entender como que é a sua visão de mundo. E aí, nos capítulos, ele vai meio que destrinchando essas questões e te mostrando que, na verdade, o mundo tá mais positivo do que a maioria das pessoas pensam, porque a mídia acaba distorcendo muito as notícias e enfim. Então te dá uma visão muito mais realista do mundo que a gente vive e aborda vários assuntos, desde saúde até questão de pobreza, até questões raciais, questões ambientais, crise climática. Então é um livro muito completo. Eu amo esse livro, indico muito. Show de bola. Eu ouvi você falando sobre ele, eu fiquei meio interessado mesmo, porque é muito legal você ter essa paz de espírito de poder conversar só com fatos, né? É muito legal. Sim. E você, Aaron, o que você indica pro pessoal aí? Bom, vou indicar um documentário, acho que a Camila deve até já ter visto esse daí. É um documentário da Netflix. Eu tô falando duas coisas do Netflix porque é mais fácil, né? Hoje em dia a galera não gosta mais de pirataria, não quer mais usar torrent, né? Então eu tô indicando coisa mais da Netflix, chama Oceanos de Plástico. Não sei se a Camila já viu esse documentário. Ah, sim. É muito bom, muito bom. Eu indico também. Que é basicamente um documentarista, assim, investiga os impactos da poluição ambiental, assim, no planeta. Bem o que a gente tá falando, né? Sim. Muito legal e muito triste ao mesmo tempo, né? Sim. E preocupante, né? Realmente. Acho que um outro documentário que tem a ver com esse, que eu assisti há um tempo atrás, é um que chama Blue, né? Que seria Triste Oceano.
que ele fala também desse ponto do oceano em vários aspectos e tal, de utilização e tal, com animais, né, pesca e questão de baleias e tubarões, mas a parte que ele pega de plástico, que é o que fala, né, nesse oceano de plástico, é muito preocupante. Você vê os plânctons ali, a nível, tipo, põe no microscópio, você vê os plânctons com um monte de microplástico ali, sabe, dentro deles, e isso vai crescendo, né? Que vai um peixe ali, come um monte, depois a gente vai lá, um peixe maior come, vai acumulando aquilo ali no corpo dos animais. Tanto que tem vários animais que morrem porque ingerem muito plástico, né? Sim, nessa pegada também no Netflix tem um que chama Seaspiracy, que é, se eu não me engano, na tradução ele tá alguma coisa com mar vermelho, alguma coisa assim. É um documentário muito bom porque ele fala também da questão do plástico, mas ele fala muito sobre pesca predatória também nos oceanos, que é um problema muito grande. Sim. E é bem legal, eu indico muito também. É Mar Vermelho mesmo. Mar Vermelho. Mas você pesquisar por Seaspiracy mesmo no Netflix já aparece. Eu acredito que todos esses documentários, mesmo você assistindo um só, né, quem tá ouvindo a gente, já vai trazer um bom patamar da urgência que é os nossos hábitos, o problema que a gente gera, né? Bom, agora na minha indicação, eu vou indicar uma coisa muito simples, muito rápida de assistir, porém alguma coisa que a gente tá falando aqui um pouquinho, meio indiretamente, mas que vale muito a pena. É um vídeo do Clóvis de Barros Filho, né? Quem não conhece, corre atrás disso, porque ele é muito fera, assim, ele fala umas coisas bem interessantes. Ele acho que é professor, mas de filosofia, de sociologia, etc. E ele tem dentre vários vídeos que ele comenta, um que chama Motivos para ler um texto difícil. Aí você fala, o que isso tem a ver? Ele comenta um pouco em relação à questão de você tem que se autodesafiar a ler uma coisa que você não entende. A ler uma coisa que você começa a ler e você fala, eu não entendi isso aqui. Isso fere realmente o seu ego até. Tipo, como assim eu não entendi isso aqui? Como assim meu cérebro de ser humano totalmente desenvolvido não conseguiu entender esse negócio aqui? Que esse outro ser humano escreveu. Então ele começa brincando com essa ideia e depois ele explica realmente, né, a importância de você realmente buscar coisas não necessariamente mais difíceis, mas coisas diferentes e coisas que o seu cérebro vai criando um costume de ter esse acesso, né, essa proximidade de coisas um pouco mais difíceis de entender no primeiro momento. Quantas vezes a gente está lendo um livro, aí do nada, um livro, um artigo, uma notícia, sei lá, a gente lê um parágrafo e parece que a gente esqueceu o parágrafo, não entendeu nada. A gente, peraí, deixa eu voltar naquele capítulo, deixa eu voltar naquela página para ler de novo. Isso acontece direto. Mas fazendo isso, você consegue treinar um pouco mais seu cérebro, seu costume a ler até mais rápido e entender melhor as coisas que estão por aí nesse mundão, né? Acho que eu gosto muito desse vídeo por causa disso. Ele traz tudo um patamar disso tudo. Bom, então vamos acabando, vamos encerrando. Eu queria agradecer muito, muito a presença, primeiro do Aron, que veio junto comigo aqui, e segundo também a presença da Camila. Foi uma conversa bem bacana, esperançosa para a ciência do Brasil, querendo ou não, porque a divulgação científica sendo feita da forma que você faz é muito acessível, muito interessante e muito responsável. E além de interessante também, conhecer muito mais da sua trajetória e de como que você fez em relação a ser uma inspiração para as outras pessoas também. E muito importante também, né, esse trabalho da Camila de fazer uma divulgação mais, vamos dizer, light, né, no sentido de ser um negócio simples, mas no sentido de ser um negócio menos pesado para a galera absorver, né? Maçante, né? Isso. Às vezes, sim. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Eu gostei muito da experiência de gravar um podcast também. Então, se precisarem mais vezes aí, se quiserem convidar a comunidade alguma vez também, a gente vai se falando. Mas muito obrigada pela conversa, gostei muito. Perfeito. Lembrando que todos os links, as indicações, as coisas que a Camila também indicou aqui vão estar na descrição, né? E também estão no Ecolibri ali, os links. E ao mesmo tempo, fazendo aquele encerramento básico, agradecendo a todos que sobreviveram até aqui. Uma boa noite, um grande abraço de todos. E aí meu ponto aqui.
Não esqueça de beber água, gente, e busquem fontes confiáveis para argumentar, para poder ter uma noção um pouco melhor do nosso mundo. Esse mundo é maravilhoso. Quanto mais você conhece sobre ele, mais você fica ansioso para conhecer melhor. Tem algumas coisas sociais que a gente fica um pouco penando, mas ao mesmo tempo é interessantíssimo saber como que a ciência saiu do nada e a gente hoje tem computador, tem carro. Isso não veio do nada, né? Então, essa continuidade da ciência é uma coisa maravilhosa. Isso aí, busquem conhecimento, busquem informação em fontes confiáveis, tá? Não é... E fontes confiáveis que a gente tá falando não é você ir lá enfiar a cara num livro chato, entre aspas, que é cheio de gráficos, cheio de coisa. Informação confiável é, por exemplo, a página da Camila mesmo, cara. Não é... Hoje em dia você não precisa ficar lendo aquelas coisas difíceis que você tem informação, não é? Para você ter informação hoje em dia, você não precisa ser um gênio da ciência, um gênio da matemática. Você tem informação e não passar vergonha na internet aí, entendeu? Então, você não é obrigado a ser PhD nas coisas, mas o mínimo de informação é legal você ter se você quiser discutir alguma coisa. Agora, se você não quiser discutir nada, você não precisa ter informação. Mas se você quer, né, entrar em alguma discussão, você tem que ter pelo menos um mínimo de informação, né? Uhum. Então... Bom. Valeu aí, pessoal. Eu dei uma movimentada aí no final, mas é isso aí. Obrigado por quem ouviu a gente até agora. E obrigado pra Camila de novo, né? Isso aí. Obrigado, Camila. Boa noite, Valeu, pessoal. gente. Boa noite.